INSEP. Instituto Equidade Plural. Apresenta INSEPcast, um espaço de diversidade, inclusão e equidade. Episódio 2. Além do espelho. Dia Nacional da Visibilidade das Pessoas Trans e Travestis. Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Eu sou Andressa Lucena, uma mulher branca, do cabelo aloirado, na altura dos ombros. Hoje eu estou com a camiseta do INSEP, que tem a nossa logo, nosso slogan: desenvolver talentos, habilidades e competência é o nosso ideal. E o nosso fundo, e o meu fundo também está da mesma forma. Também estou com brincos prateados, argolas prateadas. Então hoje a gente tem o imenso prazer de ter mais um episódio do nosso INSEPcast com duas pessoas incríveis, que eu vou deixar pro meu amigo Maurício detalhar mais, mas é realmente uma satisfação, uma alegria poder trazer pautas e temas que são extremamente relevantes para aqui o nosso objetivo do Instituto Equidade Plural, o INSEP. Então é trazer letramento, aculturamento, mas acima de tudo, respeito a todos os assuntos e pautas que a gente traz aqui. Então, vamos lá, Mal, começar. É um prazer, mais uma vez, estar dividindo esse espaço com você e vamos lá. Vamos lá, Dessa, obrigado. Então, gente, é um super prazer estar com todos vocês aqui hoje, novamente no nosso INSEP Videocast. E eu, como vocês sabem, sou homem branco, olhos castanhos, os cabelos já estão todos grisalhos com a idade, óculos de grau para leitura, porque sim, a idade vai pegando, a gente não vai enxergando mais nada do que a gente vê pela frente. Estou aqui com a minha camiseta também do INSEP, preto, o meu fundo também é fundo preto do INSEP, e hoje, como a Dessa disse, a gente vai trazer um episódio muito especial para o nosso videocast. A gente vai explorar histórias, vivências e reflexões sobre pessoas trans no Brasil. E com a gente estão dois convidados super incríveis para comentar um pouco sobre a trajetória deles. A primeira é uma grande amiga minha, uma mulher trans que trabalha na área da saúde, que é a Núbia. Núbia, obrigado por você estar aqui com a gente. E temos também um homem trans de baixa visão, que é o Ed, né, Ed? Putz, que legal ter vocês aqui. Núbia, quer se apresentar um pouco, falar de você aqui antes da gente entrar nesse assunto que é tão diverso aqui pra gente? Sim, Mal, vai ser um prazer. Está sendo um prazer participar desse podcast com vocês. Meu nome é Núbia Aquino, eu tenho 46 anos, sou uma mulher trans, uma mulher de pele preta e cabelo loiro. Gosto de arrasar assim sempre. Eu estou usando uma camisa branca de flores azul, usando um colar prateado, com uma maquiagem bem levinha só para dar um tchan. E abafando como sempre. E você, Ed, conta aqui um pouco pra gente. Meu nome é Ed Silva, eu tenho 48 anos, sou um homem trans, de cabelos curtos, preto, olhos castanhos, né, sou baixa visão, baixíssima, né, sou deficiente visual, né, e eu estou, minha pele é branca, estou de uma camiseta branca por baixo, uma camisa azul por cima, né, fundo branco, estou sentado numa cadeira, creio que esteja aparecendo um pouquinho, deve estar a cadeira um pouco esverdeada. Atualmente não estou trabalhando, eu me aposentei. De além de gato, é patrão, desculpa aí. É patrão, cara. E vamos começar as perguntas então, Andressa. Vamos explorar um pouco desse universo trans, né? E aí tem mais um... Vou colocar um contextinho aqui pra gente bem rapidamente, que a gente trouxe essas lindezas aqui para falar com a gente, porque agora, né, dia 29 de janeiro, tem uma data especial, que é o orgulho da pessoa travesti e trans.
Então, para a gente aproveitar essa pauta, para a gente aproveitar essas datas, que não importa, né? Assim, qual data, qual dia, a gente tem que ter esse respeito o ano inteiro, mas penso como Dia dos Pais, Dia das Mães, as datas, elas nos levam, nos dão a oportunidade da gente falar, pensar e aprender sobre. Boa, Dessa. Isso é muito importante, né, Dessa? E aí, para a gente começar aqui, eu queria que o Ed compartilhasse um pouco aqui com a gente como que foi esse início do processo de entender ali e aceitar a sua identidade de gênero, Ed. Conta aqui para a gente. Bom, vamos lá. É uma história bem interessante, né? Porque, assim, algumas pessoas é difícil de entender, né? Mas a pessoa, né, transexual, ela nasce, né? Assim, ela não se torna, né? Vamos dizer, como as pessoas imaginam, né? Pensam que decidir ser trans, né? Eu desde sempre, né? Eu me identifico como homem, né? Eu nasci, né? Já estranhando tudo. Né, eu nunca me identifiquei, né, como uma mulher. Né? Nasci biologicamente num corpo feminino, mas realmente não me reconhecia, achava tudo muito estranho. Né? Então, é um sofrimento desde sempre. Né? Então, assim, você não fica deslocado, né, desde sempre. Então, assim, para a família, você nasce uma menina, feminino, enfim, te veste como uma mulher, vestido, né, tudo voltado, né, supostamente para a mulher, mas não dá, né? E acho que o sofrimento maior é na adolescência, né? Que você não se sente totalmente deslocado, né? Então, a sua cabeça fica muito confuso, né? Então, é um sofrimento muito grande. E no meu caso, creio que foi uma questão também mais difícil ainda, porque eu nasci deficiente visual, né? Então, assim, junto as duas coisas que para a família também é um sofrimento, porque não sabe lidar também com a deficiência visual, tudo muito novo, então você se sente duplamente deslocado. Né? Você não sabe lidar com a deficiência visual, né, com a questão da deficiência, e não sabe lidar com uma questão que você não se identifica. Né? Então, você é vestido com uma roupa que você não entende, que você não aceita, né? E a tua cabeça vira. Então, você se sente totalmente diferente de todos. Né? E você entendia isso já quando pequeno, então, pelo que você conta, Ed, já de pequeno você já entendia que algo estava errado, né? Que você Sim. estava com o corpo de mulher, mas que não se via como uma mulher, é isso? No meu caso, a questão assim, de entender é interessante porque assim, eu tenho um irmão e uma irmã, né? Então, assim, você olha e você não se identifica. Então, como eu tinha meu irmão, eu me mirava, né? Eu olhava para o meu irmão e queria ser igual, né? Eu queria brincar, eu queria me vestir igual ao meu irmão, né? E não queria me vestir igual a minha irmã. Ele é mais velho que você, de seu irmão? Eles são mais velhos. Tá. Né? Eu sou o caçula. Então, assim, não encaixava, né? Normal. Na adolescência, você tinha quanto de visão, mais ou menos, você lembra? Eu enxergava um pouco mais, né? Eu tinha a dificuldade, né? Eu tinha o estrabismo também. Desde de pequeno, o olho esquerdo eu nunca tive visão, tinha do direito, e o olho esquerdo tinha um estrabismo, né? Então, assim, tinha dificuldade, porém eu enxergava um pouco melhor, né? Então, existia essa dificuldade, mas eu conseguia me ver, vamos dizer assim, claro que para a adolescência tudo sempre é muito mais difícil, né? Mas, em comparação a hoje, eu posso dizer que era muito melhor, né?
Nubia, para você, quando que aconteceu esse momento de identidade de gênero? Como é que foi esse processo de entender e aceitar a tua identidade de gênero? Olha, eu concordo com a opinião do Ed. A gente já nasce assim. Só que no meu caso, acho um pouquinho diferente do dele, eu bloqueei completamente esse sentimento. Então eu fui procurar terapia, meus pais na época, né? Procuraram terapia, psicólogo, tratamentos, para tentar tirar deste lugar. Então, não cabia para um menino da periferia, preto, ser uma menina. Então, na época, a gente não tinha essa questão que nós temos hoje, do transgênero. Então, uma criança transgênero não existia. Era uma criança que tinha algum problema emocional. Psicólogos nenhum, foram vários, nenhum soube tratar, pelo contrário, eles trouxeram mais traumas, porque eles sempre referiam que o problema era minha mãe, que era uma super proteção, e nunca foi. Daí, com isso, eu me via machucando a minha mãe. Então, eu sentei com ela, isso com questão de 11, 12 anos, muito criança, e fiz assim, vamos mudar. Então, você vai me avisar sempre que eu tiver com trejeitos, que eu estiver falando mais molinho, ou que estiver chamando a atenção de alguém pro lado feminino, para que as pessoas não atacassem mais a minha mãe. Eu levei durante toda a infância, a adolescência, até a maioridade. E quando eu consegui me estabelecer financeiramente, daí que eu decidi realmente transicionar. Porque, teoricamente, não ia precisar de mais ninguém e não iria prejudicar mais ninguém. Mas eu trouxe esse trauma da infância, de me sentir prejudicando a família por conta de querer ser eu, de não me entender enquanto menino. Você está dentro de um corpo que não te pertence. Você está no meio de uma multidão, de uma série de pessoas, onde você não se vê, você não se encontra, você não se encaixa. E foi muito mais fácil criar um personagem, que era um menino onde caberia nessa caixinha, que era educadinho, que era limpinho, que era cheirosinho. Então eu poderia estar em todos os lugares. E eu transitava muito bem. Tanto que quando eu decidi transicionar, eu falei, a partir de agora eu sou a Nubia, eu sou uma mulher trans, muitas pessoas que eram muito próximas se assustaram. Assim, nossa, mas nunca suspeitei de você. Assim, como não? Sempre foi assim. Sempre foi a pessoa. O que mudou agora foram as vestes, que agora eu estou me vestindo do jeito que eu me sinto confortável. Eu me sinto bem. Mas para muita gente foi um susto por não ser uma criança de uma adolescência tão delicada e explorar muito isso. Que loucura, né? Duas histórias com contextos muito similares na questão quando a gente fala da diversidade, né? O Ed com uma história que traz ali a questão de uma pessoa com baixa visão, que também tem um problema ali agregado junto à questão do transgênero, e a Nubia também traz a mesma questão, né? A questão da transição, de ser transgênero, mas ser negro, periferia, tem toda essa questão embasada por baixo, né? Então, são os estigmas que acontecem na sociedade e que forçam a gente a tomar as atitudes, talvez tardiamente, como aconteceu contigo, né, Nubia? Com que idade você fez a transição? Eu comecei a transicionar a partir dos 40. E aí começaram hormônios, só que, não sei se foi do mesmo jeito do Ed, mas a minha transição começou dentro do quarto. Então, era eu me montando, fazendo algumas coisas para mim. Só que isso, com o tempo, ela começou a fomentar de uma tal forma dentro de mim que precisava ir para fora. Eu me contentava mais em só, teoricamente, ficar brincando de boneca comigo dentro do quarto. Em ter a máscara, né? Exatamente. Entendi. Nesse entremeio, eu ainda conheci uma pessoa, e que foi literalmente a pessoa que abriu a caixinha de Pandora, porque você precisa de acolhimento, você precisa, às vezes, de alguém para te dar uma força e te dar a mão para você ir tomar coragem de sair. E quando essa pessoa veio e deu este apoio, daí posso te dizer que realmente eu quebrei toda a caixinha de Pandora e quebrei todas as minhas caixinhas.
Realmente a Núbia saiu para fora e veio essa mulher que vocês estão vendo, loira, poderosa, forte, muito mais empoderada do que o falecido Márcio. Assim, ela vai, ela quer, ela vai atrás, ela resolve e bola para frente. E um relato aqui muito pessoal, né, Núbia, para quem te conhece, como eu te conheço, você traz essa característica de mulher forte, empoderada, porque você tem um exemplo extremamente forte dentro de casa, que é a sua mãe. Quem conhece a tua mãe sabe a força que essa mulher tem, né? Então, não poderia ser algo nada diferente de ter uma filha com todas essas características, né? Ed, eu faço a mesma pergunta para você. Quando foi que você percebeu que realmente algo que te marcou e que te fez perceber que era o momento de fazer a transição? Quando que caiu essa ficha? A minha transição também começou aos 40 anos, né? Como também aconteceu com a Núbia. O que acontece assim, né? Nós temos a idade muito próxima, né? Então eu creio que a nossa história é muito parecida nesse sentido. O que acontece, né? Eu tive aquele processo, né, de me tornar, né, um período, como a gente não tinha internet, não tinha conhecimento, você fica naquela posição de lésbica masculinizada, né? A famosa história, né? O famoso sapatão, né? Sim. Então, assim, por um período, você vivencia isso, né? Porque você não tem o conhecimento, você não se identifica, você não se sente mulher, mas você não tem esse conhecimento, né? Da questão de transgênero. Pelo menos eu não tinha, não sei a Núbia, né? Fica nessa questão, né? Não me identifico, não conheço, mas não aceito, porém eu no meu caso não tinha a questão de conhecer o termo transgênero, né? Então você vivencia esse papel, né? Mas você não tem a famosa história do transgênero. Então por esse período eu vivenciei, né? Essa questão do masculinizado, né? E aí eu acabei tendo nesse caminho também o período de procurar terapia, de fazer, né, atendimento psicológico, de buscar ajuda, né? E aí eu fui conhecer, né, a transição também com 40 anos. E aí eu passei a fazer terapia, né, hormonal também com 40 anos, já com acompanhamento, né, de médicos, né, com uma equipe multidisciplinar, aos 40 anos também, né? Então, passei esse período, né, fazendo... Só que, de certa forma, a Andressa me conhece, né, há muitos anos, e desde sempre, né, ela pode dizer que eu sempre, de certa forma, tive essa aparência, né? Então, assim, de certa forma, eu tenho, de certa forma, essa passabilidade, né, dessa aparência, né, que infelizmente, nem todo mundo tem. Então, isso, de certa forma, me ajudou, né, e me ajuda, né, coisa que, infelizmente, para muitos, né, sofrem até muito mais por não ter. Eu achei esse ponto bem interessante. Como eu te conheci antes da transição, aí, gente, eu estou assim... enlouquecida, tá vindo assim um monte de coisa na minha cabeça, porque quando é uma pauta que, ok, é o que eu vivo, de pessoa com deficiência, eu tô assim, borbulhando de perguntas, então, mal, aguenta eu aí que nós vamos lá. Mas assim, Ed, me pegou bastante, assim, na minha dúvida, nessa questão da aparência. Eu lembro bem, eu enxergava bem melhor na época quando a gente se conhecia, e essa questão que você falou, né, da aparência, você já assim, você tá mais gato, tá? Desculpa aí e tal, né? Se estiver namorando, eu vou perguntar, você é mais gato. Mas na época, você acha que... acha não, você já afirmou. Neste momento te ajudou. Mas lá atrás, né? Enfim, antes da transição, a sua aparência, você acha que te prejudicava? Era um problema? Era um incômodo? Então, aí que tá, né? Eu já tinha essa aparência, as pessoas tinham essa questão de perguntar, né? Fica a questão do andrógeno, né? Ficava, você é homem, você é mulher, você é homem, você é mulher,
naquela época, né, era muito delicado. Você, obviamente, eu me apresentava como mulher, né? Você vai falar o quê? Eu tinha o meu nome de registro, né? Hoje eu considero como nome morto. Então eu me apresentava como mulher, né? Até porque, né, não tinha como. Minha família também, com certeza, né? Hoje em dia eu escuto dos vizinhos, porque eu moro no mesmo lugar há muitos anos, apesar de já ter casado, saído daqui, voltado, enfim, eu escuto de vizinho, a gente sempre desconfiou, né? Por quê? Porque eu sempre fui moleque, né? Eu sempre agi como moleque, né? Eu sempre agi dessa forma. Então as pessoas falam, a gente desconfiava, né? Mas, né? Vai falar o quê? A minha família sempre não pôs o sol com a peneira, né? Quando eu apareci aqui, né, com uma pessoa, né, com uma mulher, né, porque eu chutei o balde, eu não conversei com a minha família, eu simplesmente apareci, a priori eu apresentei como uma amiga. Só que todo mundo estranhou, porque até então a minha família conhecia todos os meus amigos, e aí de repente, né, eu comecei a sair com a amiga, sair de casa, as coisas que eu não fazia, que eu sempre fui muito caseiro, né? E aí eu chutei o balde, falei, não é minha amiga, minha namorada. E aí a casa caiu, né? Porque minha família não aceitou, né? Minha mãe ficou em estado de choque. Só que, por outro lado, eu sempre fui muito respeitoso, né? Ninguém nunca viu nada de agarrar, beijar, essas coisas. Eu sempre fui muito respeitoso com a minha família, apesar de ter chutado o balde dessa forma, né? Então, assim, minha mãe e meu pai nunca presenciaram nada. Eu simplesmente me coloquei e falei, gente, é isso. Eu sou assim. Para os dois, até pelo que vocês contaram aqui, aos 40 anos, vocês dois começaram o processo. Vocês acham que isso foi estimulado porque o assunto saiu mais ou menos na época e, putz, isso aqui sou eu sou isso aqui vai me fazer bem, ou não tem relação nenhuma, é o time de cada um, ou, enfim, misturando informação, mídia, letramento? Eu acho que é mais o time de cada um. Pelo menos no meu caso, foi o time e ter tido esse apoio, ter tido essa pessoa que entrou na minha vida e veio dessa forma. Só um gancho que a gente estava falando antes. No meu caso, eu tenho uma família que eu não tenho como explicar, assim, eles são mais do que maravilhosos. Eles sempre aceitaram, então eles aceitaram o menino gay e quando veio a mulher trans, também. Assim, eles transicionaram exatamente junto comigo, em todos os processos. Seu pai então, também? Meu pai também, isso que eu ia comentar agora. O pai que é isso, que com o processo da mulher trans foi mais fácil do que o processo do menino. Porque daí, com a mulher trans, a única coisa que a gente fez, como as pessoas vão te tratar, como vai ser o seu trabalho. Assim, de resto, eu estou com você para qualquer coisa. Então, eu tenho muito a agradecer. E ter este suporte emocional é muito importante. É mais do que importante. Sendo que 90% da nossa população não tem esse suporte. E ter uma família me apoiando, quando eu publiquei a foto da minha mãe comigo nas redes sociais, estourou. A minha mãe, como eu vou ter uma conta com a minha mãe numa rede social? Mas as pessoas não têm. Então as pessoas, nossa, que máximo, que fantástico. Vou fazer isso, vou tentar falar de novo com a minha mãe. Então, quando veio esse convite de vocês, eu falei, sim, vamos falar, sim, vamos discutir que pode. A gente pode ser feliz, a gente pode trazer muitas famílias boas para isso. Nesse comentário que vocês fazem, tanto o Ed quanto a Núbia me traz, remete àquela história que a gente conhece muito, né? E que é o que você está trazendo, Núbia. A informação na década de 70, que é quando a gente veio, né? 70, 80, 90, 2000, até 2010, o assunto trans, eu acho que não era tão aberto assim, não era tão falado, não era tão explícito. Eu acho que a gente começa a falar um pouco mais e começa a deixar isso mais claro a partir de 2010, ali 2015, a gente começa a perceber que, caramba, assim, existem essas pessoas,
Essas pessoas estão no nosso meio, precisam ter voz, precisam ser reconhecidas. Vocês percebem dessa forma? Sim, é verdade. Acho que começou a vir mais comentado, mais à tona, depois de 2012, 13, realmente, por aí que começou a se falar um pouco mais, a brigar mais por leis, né? Onde começa a se ter o reconhecimento, né, de união estável, né, as relações homoafetivas, né, e aí começa a vir, né, de fato, toda essa questão. E aí a transexualidade começa a vir à tona, e eu acho que também ficou mais visível, mais conhecido, até, creio eu, né, com a relação com uma novela que teve, né, que a Globo fez essa novela aí que teve o tal do Ivan, né, que era a Ivana, que virou Ivan, enfim. Eu acho que isso deu um boom, sim, né, creio eu, né. Então, acho que ficou mais visível, mais falado, e acho que fez uma grande diferença, juntando, sim, com as leis que começaram a vir, sim, das relações homoafetivas, né, de reconhecimento, né, de casamento, e foi toda uma união. Nós tivemos também aí a lei do João Nery, né, que era um homem trans, que batalhou aí, que foi o primeiro homem trans, né, até a cirurgia aí feita, né, que ele passou por cirurgia lá nos anos 70, clandestina, né, que, enfim, né, ele teve toda a sua vida aí inutilizada, né, que ele era formado em psicologia, né, e, enfim, ele perdeu todos os seus, né, seu certificado, seu diploma, né, zerou tudo porque ele virou João, né. Então, começou a vir muito à tona todas essas questões, né. Eu acho que valeu muito a pena, sim, né, essa questão. Que bom que a gente começa a falar mais e expor mais as pessoas, né? Eu acho que precisamos dar voz mesmo. Eu acho que tem que ter mesmo o Dia da Visibilidade Trans, temos que ter meninos e meninas aqui comentando as suas histórias, trazendo suas vivências, e a gente tem que fazer esse papel de estar sempre divulgando, porque pode sim ter uma pessoa aqui do nosso lado que nem consegue ainda explicar o que é que ela quer como identidade de gênero, ela nem entende exatamente esse significado de identidade de gênero e fica ali brigando com a sua pessoa, né? Eu acho que esse momento aqui que a gente está fazendo é muito importante, né, Dessa? Fundamental, Mal. Eu acredito, até puxando aqui um pouco da sardinha para o meu lado e do Ed, essas questões ainda para as pessoas com deficiência ainda é mais nebuloso, ainda mais difícil, mas como a Núbia bem disse, é a dor de cada um sabe onde dói, mas chegar informação para as pessoas com deficiência, se não for algo massivo, igual foi uma novela, eu, por exemplo, talvez demoraria assim muito tempo para chegar. E aí eu tô com duas questões aqui. Primeiro, Núbia, qual que é o nome de sua mamãe? Ercília. Beijo para dona Ercília, que depois ela vai ver a gente. Linda, maravilhosa, poderosa. A mãe do Ed, né? Eu perguntei porque eu sei que já é falecida. Mas esse apoio também, assim, tanto para essas questões quanto para sermos pessoas diferenciadas, como pessoas com deficiência, também o apoio da família é fundamental. E eu acredito que esclarecer também as dúvidas faz total diferença. Então, uma dúvida que eu tenho, eu acho que hoje em dia é mais tranquilo, mas aí eu acredito que a Núbia consegue até ajudar e o Ed complementar, ou vice-versa, enfim. Qual a diferença do travesti para uma pessoa trans? Assim, no leigo, a gente entende, né, que não necessariamente o travesti é uma pessoa trans e tal. Mas, assim, qual que é a nuance, o ponto-chave de um para o outro? É que a mulher trans ela está inserida na sociedade. O travesti estaria inserido na marginalidade. Então, tudo que é associado ao travesti é a prostituição, é droga, é rua. E hoje em dia, a gente briga bastante para tirar essa questão do travesti, porque existem mulheres hoje trans que se consideram como travestis, que são mulheres
que não querem fazer cirurgia, não querem fazer feminilização, se sentem bem somente se vestindo e se portando enquanto mulher. Elas não buscam toda a feminilidade como a mulher trans busca. A mulher trans, ela já vai para a humanização, vai querer colocar hormônio, vai fazer todo o processo que eu já fiz. E a travesti nem sempre precisa. Só que 80% das meninas travestis hoje, infelizmente, por falta de oportunidade, elas acabam caindo nessa parte da prostituição e da marginalidade. E, infelizmente, as nossas leis ainda não amparam todas essas mulheres. Assim, em um gancho geral, em relação à aparência sim te abre portas. Para as meninas que não têm tanta passibilidade, ou mesmo para as travestis, se não tiver um charmezinho, alguma coisa diferente, elas ficam na marginalidade e o julgamento é muito mais pesado. Pesa e pesa bastante. Então, essas leis que chegaram a partir de 2000, elas mudam muito e dão muita segurança pra gente. Hoje em dia, ninguém pode me chegar na rua e apontar o dedo para mim e me discriminar de qualquer forma. Nem por cor de pele e nem por sexualidade, porque tem medo do processo. Então, isso ajudou as pessoas a começarem a entender e ver a transexualidade de uma forma diferente. E mesmo com a travesti. Antigamente ela não tinha respeito nenhum. Se tinha uma travesti na rua, não era ninguém, não era nada. E hoje em dia já não. Você tem um pouco mais de respeito, menos. Porque se tiver uma mulher trans e uma travesti, a mulher trans vai ter passabilidade para chegar numa padaria, em algum lugar, entrar e ter um mínimo de respeito. A travesti já vai ter um pouco mais de dificuldade. A sociedade ainda não aceita muito essa ideia. Ela vai ser muito bem aceita na noite, não durante o dia. Então, para você poder ter um trabalho, ter uma vida social, seja fora da prostituição, veio esse termo, teoricamente, da mulher trans. Porque é uma mulher que pode estar na sociedade, é uma mulher, não é uma pessoa que está trabalhando com sexo, com uma série de outras coisas. Infelizmente. E aí, gente, surge uma dúvida aqui, uma reflexão, um momento aqui. Como é que vocês, se vocês pudessem dar um conselho hoje para uma pessoa trans que está iniciando a sua jornada, né? Que conselho seria esse, Ed? Primeiro, eu diria para a pessoa realmente buscar, né, apoio. Acho que buscar ajuda, né, psicológica, né, acho que hoje a gente encontra mais, né, informações e nós temos, né, pelo menos, né, eu estaria falando em nível de São Paulo, né, não estaria falando em nível de Brasil, que em São Paulo nós temos os centros de cidadania LGBT, né, que ajuda muito nas questões trans, né. E eu creio que hoje existe mais unidades, né, voltadas para apoios, né, de pessoas, né, trans, tanto em São Paulo quanto no Brasil, né, que apoiam, né, essa questão de você buscar orientação, para você ver a transição. A transição nem sempre está pautada só na questão hormonal, né? E por isso que eu acho que a questão psicológica é muito importante, esse apoio psicológico, psiquiátrico, né? Está sempre buscando, claro que o apoio da família seria essencial, mas, né, como a gente sabe, como a Núbia falou, né, é raro, né, nós termos esse apoio familiar, né? Nós somos exceções, apesar que, assim, eu não fui rejeitado, não fui colocado para fora, mas indiretamente eu não tive um apoio familiar, né? Mas a gente sabe que não é bem assim, normalmente é colocado para fora de casa, né? A gente sabe muito bem que existe toda essa questão, né? Mas grupos de apoio é essencial, né? Você conhece outras pessoas com deficiência visual nesses grupos? Tem conhecimento? Como que é a frequência disso? Infelizmente não, né? Porque assim, nós sabemos que, infelizmente, preconceito existe, isso é uma luta diária
que, infelizmente, a gente sabe que o preconceito acompanha, não só de hoje, claro, muitas coisas melhoraram e a nossa luta vai ser diária eternamente, né? O preconceito está em nós, né? Em todos nós, de alguma forma, né? Então, é uma luta para todos nós fazermos. E, assim, dentro da própria comunidade, seja ela qual for, né? Existe preconceito. Dentro da comunidade LGBT existe preconceito, né? Com as pessoas LGBT, então existe preconceito com as pessoas com deficiência dentro do grupo, né? Então, assim, não conheço, tá, pessoas, até porque eu não sou ativista, não sou de frequentar muitos grupos, mas, assim, dentro do lugar, posso dizer que dentro do lugar que eu faço, né, meu acompanhamento multidisciplinar, né, eu fiz uma amizade, né, porque as pessoas fazem distinção, não tem jeito. Se você é deficiente, as pessoas não se aproximam, se você é periférico, se você se você é nordestino, infelizmente, se você não tem um perfil, né, é um estereótipo, né, padrão, infelizmente você, isso em qualquer lugar, independente se é LGBT, se é, não importa, né? Então, eu conheço, sim, tenho amizade com uma pessoa que é trans, é uma mulher trans lindíssima, que é deficiente visual, que eu conheci por um acaso, também numa roda de conversa, através de um grupo de psicologia que aconteceu por um acaso na Fundação Dorina, né? Dorina Navio. Isso. E aí, ela também calhou dela ser trans, tal, ser deficiente visual, né? E a gente acabou fazendo amizade. Mas assim, você vê, é raro. Então, Antes de eu passar a bola aqui para a Núbia, Ed, deixa eu tirar mais uma dúvida para complementar aqui esse nosso papo. Você acha que você sofre mais preconceito por ser um homem trans ou uma pessoa com deficiência visual? olha, eu vou ser muito sincero. Eu sou um ser privilegiado. E eu acho que, por eu ter passabilidade, eu não sofro tanto preconceito por ser trans. E por eu ser deficiente visual, eu tenho tido muita sorte, assim, de não... engraçado, eu não consigo me ver sofrendo preconceitos, entende? Eu sou muito ajudado, né? Então, assim, hoje eu não me vejo uma pessoa sofrendo preconceitos, porque eu tenho sido muito ajudado, né? Então, assim, sinceramente, atualmente, eu tenho me sentido uma pessoa privilegiada. Isso é raro. É verdade, raro mesmo. Posso te dizer que é raro. É raro. Boa. E aí, só para complementar aqui o que o Ed está trazendo, né, desse, a gente precisa trazer isso como informação importante. A gente precisa lembrar que o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, desde 2011, tem uma política nacional de saúde integrada de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais LGBT. Essa política garante que essas pessoas trans tenham acesso a serviços de saúde especializado e principalmente humanizado, incluindo ali todo o acompanhamento multidisciplinar, terapias hormonais, cirurgias de redesignação de sexo. Então, para quem tiver interesse, quiser saber qual hospital, qual centro mais próximo de casa, é só entrar lá no GovBR, procurar pela rede do SUS, a Política Nacional de Saúde Integrada de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. E aí eu passo a palavra para a Núbia. Núbia, e para você, quando que foi esse start? Como é que foi isso daí? Eu tenho para mim que, a partir do momento que a gente se dar as mãos, todos nós, homens, mulheres, gays, trans, todos, tudo vai ser mais fácil.
Sim. Se tem um conselho que eu possa dar para quem está transicionando agora, é olhar para dentro de si e ver. Me enxergo como uma pessoa trans, eu estou dentro do corpo, esse corpo me favorece, é onde eu me sinto acolhida, não, tá ruim, me sinto sozinha, algo tá errado. Procura ajuda. Às vezes não vai encontrar em casa, não vai encontrar com um amigo, mas hoje em dia a gente tem muitos lugares que podem dar esse tipo de apoio para todas as pessoas. Sim, e eu me coloco aqui à disposição de todos, de todos. O perfil vai ficar no link de vocês para dar essa mão. Porque a gente tendo alguém que já passou por isso é muito, muito mais fácil. Então, se você tem qualquer tipo de dúvida ou interesse no assunto, vamos procurar, vamos ler, vamos entender e conversar com pessoas que trazem a mesma história que você, ou a história que você está querendo começar a traçar, vai te trazer ao norte. O que você não pode fazer é se isolar. Porque a primeira coisa, quando você começa esse sentimento, você tem que se isolar. É de que você está errada, é que você não pertence a esse mundo, é de que é muito mais fácil você tomar várias outras atitudes. Nós temos, mesmo hoje, nos dias de hoje, em 2025, jovens de 12, 13, 14, 15, 17 anos cometendo suicídio por isso, por não se encontrar. Cometendo suicídio porque tem um idiota dentro da escola que faz bullying porque você tem aquele jeito, porque você não fala, você não tem que falar direito, você fala do jeito que você quer, do jeito que você se sente bem, e as pessoas têm que te respeitar. Elas podem não te amar, não precisam te levar para casa, mas o respeito agora é lei. Então, se não te respeita, você processa. Às E vezes quando a dá própria religião também, né, Núbia, acaba sufocando, né, esse sentimento. focando e levando ao suicídio, a gente está tendo o número de suicídio, se você for comparar nossos anos de agora com de antigamente, é muito grande. A gente tendo jovens, 12, 13, 14, 15 anos. Hoje em dia, a pessoa se identifica como pessoa trans a partir dos 4, 5 anos de idade. É logo na primeira infância. Então, isso é normal e é natural. E dentro desses centros, eles vão tratar. Eles não vão começar a harmonizar a criança. Então, né? A gente não está falando para levar para o centro que vai começar a harmonização, vai fazer... Não, não é isso. É deixar a criança se entender o que ela quer. Muitas vezes ela não é nem trans, ela é fluida. As sobrinhas, e elas falam, nós somos fluidas, a gente não tem. Eu gosto de pessoas. Não gosto nem disso, nem daquilo. E tá tudo bem. Assim, infelizmente, no nosso caso de mulher trans e travesti, nós temos nossos corpos muito sexualizados. Então, 90% das pessoas que chegam próximas de você vêm interessadas no sexo. E não é isso. Então, a gente pode sim se valorizar, a gente pode sim e deve falar não e se respeitar. Então, se você se respeitar e se amar, tudo vai dar certo. E pode ter certeza que vai ter uma mão para você. Bom, falando em sexo, aí vem a minha pergunta. Não se assustem. Ed, você tá namorando? Conta pra nós. Não, eu tô de boa. Núbia? Núbia está solteira, mas sozinha nunca. Adoro! Essa é a Núbia que eu conheço, meu Brasil. A pessoa que te auxiliou nesse processo vazou. Não muito de ciúmes. Ah, sério? Sério. Quando ele viu o resultado do processo, assustou. Ah, não acredito! Não acredito! Como assim, Brasil? Ele achou que ficou ruim demais e não sei se era por conta do ciúme. E a gente tá nos lugares, as pessoas assediaram muito, muito. E me segurou. Gente, vocês não têm noção de como ela é bonita. Então, imagina a insegurança que deve ter batido, né? Sobre essa questão, Ed, você chegou a se relacionar com homem? Não, Nunca, né? não. Eu me considero um homem trans heterossexual.
tá? Que aí é aquela questão. Identidade de gênero é uma coisa, orientação sexual É outra coisa. Então, Isso que eu ia eu sou um perguntar, homem que isso é heterossexual. importante, muito importante as pessoas terem esse conceito. Por quê? Eu lembro, até trazendo a questão da novela, que a Ivana, né, virou Ivan, fez todo o processo, mas ela continuou se relacionando com o namorado que ela tinha. Ela se relacionava com um homem. E me perdoe, tá, gente, trazendo esse exemplo esdrúxulo, mas são as informações que as pessoas em massa têm, então, para trazer essa relação. Então, isso que eu queria trazer para as pessoas de casa e da rede. Uma coisa, outra coisa, outra coisa, certo? Sim, é assim. É importante trazer, mas é que hoje tem muita coisa, né? No meu caso, como eu falei, né? Identidade de gênero é uma questão, orientação sexual é outra. Porém, assim, eu sou homem trans heterossexual. Porém, hoje tem muito essa questão do bissexual, homossexual, aí entrou aquelas letrinhas lá, pan, fluido, demi, N coisa. Eu, particularmente, sou quadrado nesse sentido, eu não entendo, respeito, que eu acho que respeito é essencial, né? Porém, eu também sou quadrado, eu não entendo, respeito, né? Acho que tem a questão assim, que se coloca, né? Eu gosto de pessoas, ok, né? Eu acho isso muito bacana. Hoje, eu sou um homem heterossexual, tá? Só que assim, eu realmente sou uma pessoa que eu me encanto realmente por pessoas, né? Eu tenho um amigo que, assim, eu sou apaixonado por ele. Ele é um ser humano incrível, né? Aí falaram pra mim assim, então, você pode se relacionar com ele. Não, sexualmente falando, não tenho interesse. Mas é um cara assim que, pô, de boa, assim, nossa, é um cara lindo, maravilhoso. Mas, sexualmente falando, não rolaria nada, tá? Mas a gente realmente, pô, se encantar com a pessoa, se apaixonar por uma pessoa, eu acho lindo e maravilhoso, né? Aí já vão falar assim, pô, você não sabe o que você quer, se é gay, se é... Ok, podem me descrever como quiserem, né? Não vou me ofender, né? Então, hoje eu acho que é aberto muita coisa, né? Eu acho que assim, respeito é essencial, né? Acho que as pessoas hoje perderam um pouco dessa questão do respeito, né? Acha que respeito se ganha metendo o pé no peito, gritando, né? Eu acho que a gente não consegue respeito dessa forma. Perfeito. E Núbia, você tentou se relacionar com mulheres? Não, nunca tentei, nunca tive interesse em mulheres. Nossa, Uma mulher trans, heterossexual também. Mas daí, com um ganchinho, pra gente poder entender um pouquinho melhor, hoje em dia nós temos muitas meninas trans que se relacionam entre elas. Então, nesse caso, ela continua na homossexualidade, diferente de uma pessoa que se vê enquanto mulher se atrair por um homem. Então, são gêneros diferentes. Então, são héteros. É mais ou menos para a gente poder deixar um pouquinho mais claro para o pessoal em casa. Ou gay, ou a lésbica se relacionam com o que eles veem, com aparência de homem ou de mulher. Então, os meninos que se relacionam com meninos são meninos gays. As meninas que se relacionam com meninas são meninas lésbicas. Indiferente de elas serem trans ou não. olha, tá vendo como é importante a gente perguntar para entender. São coisas que realmente a gente quer entender para respeitar, mas e por todas as questões, obviamente, mas para mim a gente entender das pessoas que sabem que vivem faz toda a diferença. E aí uma pergunta mais, né, ok, tá mais claro para as pessoas, mas aí eu quero a opinião de vocês quanto à questão do todes, ou de todas as variáveis quanto a isso. Para vocês, como que vocês
gostam, como identifica, e aí para o mal não brigar comigo, já vou para a minha próxima pergunta para a gente otimizar, para eu não interromper novamente. Para o pessoal de casa não cometer gafe. Então, vou emendar o todos nessa pergunta. Isso é redundante, mas eu acho bom a gente falar aqui. Totalmente desnecessário a gente ficar perguntando: ai, como que era seu nome antes? Como que não foi o que... Exceto aqui, penso eu, tá? Nessa questão de letramento, de aculturamento, para a gente já trazer essas informações, mas no dia a dia, eu vejo pessoas inteligentíssimas, até com dúvidas assim: como que eu falo? Se era mulher, virou homem ou mulher trans? Gente, de verdade, pessoas assim, de muita cultura. Eu já vi esse tipo de coisa. Então, pra gente começar a desmistificar as coisas, para ficar claro pro pessoal que vai nos assistir e está nos assistindo. Em relação à questão de perguntar o que era antes, se a pessoa não tiver muita intimidade com você, é invasivo e é falta de respeito. Para perguntar nesse assunto, ela tem que ter muita liberdade, tem que ter muito tato para poder entrar nesse assunto com as pessoas. Dentro do hospital onde eu trabalho, a gente tem um trabalho que, para não ter esse tipo de problema, não usar gênero. Então, tem muitas pessoas que estão incluídas, que daí eles se encaixam todos, só que você não, nem sempre você sabe e como a pessoa quer. Então, a gente geralmente pergunta, trata por você. Tiramos o senhor e senhora, então todo mundo é a partir de agora. E a gente pergunta para a pessoa se tem alguma dúvida, qual o gênero que ela se identifica. Porque tem muitas vezes que tem menina que estão caracterizadas não completamente como meninos e vice-versa, que ficam exatamente nesse gênero fluido. Principalmente essa ganelinha um pouco mais jovem. Daí existe esta dúvida. E não é errado, quando você se apresentar, você perguntar para a pessoa, e nem é ofensivo, perguntar para a pessoa: você quer ser chamada como? Ela está com o documento na mão, você tem esse documento, você pode usar o termo do documento, ou, no nosso caso, as pessoas não transicionaram o documento. Então, se a pessoa se apresenta com o nome de Alice, é Alice e ponto. Não tem que chamar tudo, porque ali não é Alice, não. Me apresento como Alice. Então, muito prazer, Alice, a gente vai iniciar seu atendimento. A partir de agora, e acabou. A base é o respeito. Bom. E para você, Ed? Então, como a Nubia falou, acho que assim, perguntarem, né? Como já aconteceu, né? Você é uma mulher, acho que hoje já não rola tanto pela questão da passabilidade, né? E acho que perguntar, né? Se não tem amizade, se não tem uma intimidade, você ficar perguntando, né? Questões, acho que é muito invasivo, né? Acho que com relação aos pronomes, no meu caso, né? Como eu sou deficiente visual e não consigo ver a fisionomia da pessoa, como eu recebo muita ajuda na rua, né, nos ambientes, eu tenho mania de perguntar qual o seu nome, né, para as pessoas. Porque você não pode ir pela voz de ninguém, né? Então, quando alguém vai me auxiliar, eu sempre pergunto qual o seu nome, né, para poder agradecer, para poder conversar com a pessoa, porque eu não sei se é ele ou ela, né, que está me auxiliando. Porque se a gente for pela voz, a gente dança, né? Então, acho que isso é muito importante. Acho que usar o você também é muito melhor do que senhor, senhora, né? Para a gente não cometer gafe, né? Seja de idade ou não, né? Porque a gente vai cometer deslize. Então, por eu não enxergar principalmente, né? Eu não tenho como identificar a pessoa, eu realmente pergunto, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu procuro tomar todo o respeito do mundo, né? Acho que, quando até perguntaram do preconceito, né? Se eu sofro mais preconceito com a questão trans ou visual, que eu falo que eu me sinto privilegiado, acho até que tem essa questão, né? Não dizendo que as pessoas que sofrem preconceito são mal educadas, de forma alguma, né?
Mas acho que por, né, ter essa questão de tem muita questão de respeitar, né? Eu acho que eu acabo tendo esse retorno do respeito. É um lorde, é John Lorde. Não, nem tanto. Mas eu acho que isso conta muito. Então, assim, até com relação ao todos, é a minha visão. Eu respeito, mas eu acho que hoje é tão delicado essa questão, né? Porque pela questão do nosso português, né? Acho que a gente precisa aprender a falar português que a gente não sabe, né? Eu erro pra caramba, né? Então, eu acho que essa questão do todos, assim, impor, né? O todos também é tão delicado, né? Então, assim, a gente fica numa situação muito difícil. Mas, enfim, vamos que vamos, né? Acho que em busca de, como a Nubia já tinha falado ali atrás, vamos nos unir, né? Dar as mãos uns aos outros, para que as coisas melhorem, para que a gente vá para frente e não regredir, né? Porque a gente já deu passos tão grandes que a gente nem imaginava, né? Quando que a gente imaginava que a gente ia estar falando sobre isso hoje, aberto aí na internet, podendo conversar sobre, né? Há anos atrás, há poucos anos atrás, a gente não estaria falando sobre isso. Então já é um avanço. Então, não vamos perder isso, né? Acho que a gente se unindo, né, procurando com respeito, a gente acaba sendo respeitado. Para a gente não dar vazão exatamente para que os outros façam chacota de nós, né? Porque acho que quando a gente começa a perder esse equilíbrio, a gente dá oportunidade ao outro de fazer chacota, né? Isso. Então, a gente não perder isso, né? Bom, gente, assim, eu tenho que agradecer muito aos dois pela paciência, por estar até agora aqui com a gente, por compartilhar um pouco dessas histórias, dessas reflexões. Foi um privilégio imenso ouvir vocês aqui e aprender tanto com você, Núbia, com você, Ed. É muito legal ter a parceria da minha amada e idolatrada Andressa no INSEP. Mas antes da gente encerrar, eu preciso fazer um pedido mega especial para vocês dois. Eu queria que vocês deixassem ali uma mensagem que vocês gostariam de deixar para quem está assistindo a gente. Qual seria a mensagem aqui que vocês gostariam de deixar? Eu já agradeço aqui, nos vemos nos próximos episódios, e aí eu passo a palavra, Ed. Você gostaria de deixar uma mensagem aqui para a galera que está assistindo sobre o tema? Bom, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade, né? Acho que foi um imenso prazer conhecê-lo, estar aqui, né? Acho que é uma oportunidade única. E deixar a mensagem, né? Que as pessoas possam, né? Se unir mais, né? Ter mais empatia, mais amor ao próximo, né? Que possa haver mais respeito. E aqueles que estão nesse processo de se identificar, né, de se acolher, se abraçar, ter amor próprio, né, que não desanime, que não desista, né, de si, né, tenha amor, né, acredite em você, seja você, sem medo, né. É difícil, mas não é impossível. Nós podemos ser quem nós somos, né? E não estamos sozinhos jamais. A gente sempre encontra, primeiramente, o nosso apoio, nosso amor próprio. E depois a gente sempre vai encontrar uma mão para nos estender, para nos ajudar. Então, não desista. Boa! Nubia, e para você, qual que é a mensagem que você gostaria de deixar aqui para a gente, para quem está assistindo? Eu quero agradecer a vocês pela oportunidade, que foi maravilhosa, sim, fantástica. Adorei, eu quero fazer mais. A mensagem, eu dou a mesma coisa. Vamos todos dar as mãos, vamos nos ajudar. Talvez você que está em casa, que está vendo a gente, se sentir sozinho, você pode ter certeza que o seu ladinho vai ter alguém para te apoiar. Se não tiver em casa, vai ter do lado. Se não tiver do lado, vai ter do outro lado. Mas sempre tem alguém que vai estar provavelmente na mesma situação que você.
querendo só alguém para conversar, só um colo. Então a gente precisa tirar essa questão que hoje a gente tem na nossa sociedade, de todo mundo eu posso, e não devo nada. Todo mundo pode tudo, pode dar na cara de todo mundo, mas não tem retorno. Gente, vamos deixar o amor. Deixa o amor. Se o amor e o respeito vir primeiro, tudo vai dar certo. Gente, eu tô de verdade, assim, muito orgulhosa, emocionada e muito grata. Eu só tenho a agradecer do fundo do meu coração por vocês nos permitirem e trazer a intimidade de vocês com todo o respeito que a gente quis propor, mas que a gente fica assim encantado de saber que existem pessoas como vocês que estão evoluindo cada vez mais no assunto e trazendo leveza, respeito e amor, porque eu acho que a essência desde a família, do respeito, é o amor. Então, gente, muito obrigado e a gente espera vocês para o nosso próximo IncepCast. Obrigado e até logo. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Se você gostou do conteúdo e acredita que temas como este devam alcançar mais e mais pessoas, considere nos apoiar através de uma simples doação por meio do QR Code em tela ou da chave Pix. doe@incep.org.br. Contamos com você.